1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Vamos ler de novo. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. O tema dessa nossa formação é santidade. Vamos falar de santidade, né? Ser santo. O que seria isso? O que seria santidade? Muitos acham que santidade é igual perfeição, é igual ser perfeito, mas não é bem isso não. A gente pode até sim querer buscar uma perfeição, mas não são os perfeitos que se tornam santos. Santidade é mais ligada à nossa relação com Deus, no nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que todos nós somos chamados, vocacionados à santidade. Não sei se você sabia disso, mas no dia que você foi batizado, lá no seu batismo, no dia que o padre colocou a aguinha na sua cabeça e falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir daquele dia, você recebeu uma vocação, a vocação de ser santo. É interessante porque não se fala muito disso ainda. Precisa se falar mais de santidade. Porque primeiro a gente pensa que santidade é algo para aqueles que estão naquela imagem lá na igreja que eu frequento. Aqui, por exemplo, Santo Antônio, da paróquia de Santo Antônio, o São Francisco, aqueles grandes homens que foram heróis na santidade, foram canonizados, que criaram altares para eles. E a gente pensa que isso é uma realidade que talvez está longe de nós, porque eles estão lá em cima e a gente está aqui embaixo. Somos meros mortais e eles grandes iluminados. Só que santidade, primeiro a gente precisa desfigurar essa imagem. Porque nem todos os santos vão ter uma paróquia com seu nome, uma igreja com seu nome. Nem todos os santos terão altares, né? Imagens. Mas todo batizado é chamado a santidade. Assim como esses santos. Não estou dizendo que você não tem que querer ser igual a eles. Nós temos sim que olhar para os santos e querer e almejar ser igual aos santos. Mas entendamos que não é esse o grande objetivo e nem pensemos que estamos tão distante disso, da vida que esses santos levaram. Mas nós somos chamados, vocacionados à santidade. Da forma como a gente vive, do jeito que a gente faz, santo na faculdade, santo no trabalho, santo no namoro, santo na família, santo em tudo que a gente faz. É interessante porque a teologia do corpo, ela trouxe uma sacralidade para o nosso corpo, né? Porque até então, há um tempo atrás na igreja, em vários momentos na igreja houve algumas doutrinas contrárias até mesmo a fé cristã, porque falavam que a alma que é boa e o corpo é mau, né? A alma é algo que vai ser santo, que vai ser iluminado, que vai crescer, e o corpo é algo que não, que vai ser mau. Só que João Paulo II, quando traz para nós a teologia do corpo, ele afirma que nós somos corpo e alma. Portanto, a nossa santificação passa pelo nosso corpo e pela nossa alma. E ele até afirma que pela encarnação de Jesus, o que é a encarnação de Jesus? Vocês sabem? O que é a encarnação de Jesus? Sabe ou não sabe? Encarnação de Jesus. Jesus, antes de vir ao mundo, já era Deus. Vocês concordam comigo? Sim? Ele estava no Pai desde sempre, diz no início do Evangelho, acho que de João. Desde sempre ele estava no Pai, ele já era Deus. Aí ele se encarna. O que é encarnar? Tornar forma humana. Nós estamos aí nos preparando para o Natal
para celebrarmos a encarnação de Jesus. Jesus se faz homem. Por que ele se faz homem? Para a nossa salvação. Muitas vezes a gente pensa que a salvação, ela aconteceu só na cruz, não é? A gente não viu isso? Na cruz, Jesus morreu para nos salvar. Mas a salvação, ela começa na encarnação. Deus se fazer homem faz parte do projeto salvífico de Deus para nós. Isso João Paulo II fala muito na teologia do corpo. E essa encarnação de Jesus é para mostrar para nós a sacralidade do nosso corpo e até nos dar um modelo de sermos homens. E aí quando eu falo ser homem, é ser humano. Jesus, quando se faz homem, ele nos dá um modelo de humanidade, de como a gente deve viver a humanidade. E esse modelo que ele nos dá, porque ele viveu em tudo a sua humanidade. Jesus teve sede, teve fome, Jesus comia, Jesus ia no banheiro, né? Jesus fazia tudo que todo ser humano faz. Inclusive, Jesus sofreu, Jesus chorou. Jesus teve o ímpeto de ira quando chega no templo e bate com um chicote naquele povo lá. Ou seja, ele viveu tudo que nós vivemos enquanto ser humano, menos o pecado. Menos o pecado. Para quê? Para mostrar para nós que nós podemos ser pessoas humanas e viver uma vida completamente íntima com Deus. E esse é o modelo de santidade. Claro, nós não vamos chegar a viver o que Jesus foi em plenitude, porque nós temos o pecado. Ele viveu em tudo menos o pecado. Mas no pecado na nossa vida é uma das coisas que a gente tem. Existe todo um ser humano que pode ser santificado. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que você pode ser santo. Porque um dia Jesus nasceu, Jesus viveu a vida humana para dizer para nós que nós podemos ser santos. Para nos mostrar a santidade. João Paulo II até fala, o corpo humano entrou na teologia pela porta principal, porque Jesus se fez homem. E o nosso corpo, o nosso ser pessoa, pode ser santo. E aí, entender isso nos dá uma alegria de pensar, eu consigo, eu dou conta, eu posso, porque existe em você matéria-prima, essência de santidade, essência de Deus. Teve um dia, dar um testemunho, no final eu quero até rezar com isso, com vocês. Eu estava ouvindo uma palestra, né, uma pregação, e o padre que pregava dizia que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existia uma centelha de Deus, uma presença de Deus. Deus mora em nós, Deus mora em você. Jesus mora lá dentro do nosso coração. E ele dizia isso com uma certeza tão grande que eu fui pensando assim, gente, eu sabia, isso foi ano passado, eu já sabia disso, mas foi me dando uma certeza tão grande de entender que Deus mora dentro de mim, que Deus está dentro de mim. E aí no momento que ele terminou de falar isso, de afirmar isso, ele virou para nós que estávamos lá e falou assim, fecha os seus olhos e fala com Deus que está aí dentro do seu coração. Senhor, eu quero te encontrar dentro de mim. Eu quero te achar aqui dentro de mim. Eu quero te perceber aqui dentro de mim. E eu me lembro que eu fechei os meus olhos e eu rezei e, gente, eu tive uma experiência tão forte, não porque eu não tinha pecado, não, uma experiência tão forte de entender e de encontrar Deus dentro de mim. Deus mora dentro do meu coração, dentro da minha alma. Existe rastros, centelhas, presença de Deus em mim. Isso me fez entender que eu posso ser santo. Porque ser santo sem Deus, a gente não consegue. Alcançar essa busca de santidade sem Deus, a gente não consegue. Mas aí eu entendi, eu posso ser santo, porque Deus está aqui comigo, dentro de mim. E eu digo para você hoje, a primeira coisa que você precisa entender, para você viver uma vida santa, é entender que Deus habita no seu coração. Mas não entender num sentimentalismo, naquelas músicas que a gente canta, não. Entender isso como certeza, que em todo momento, em todo lugar, e tudo que você fizer, Deus está presente, porque Ele está dentro de você. Está aí dentro.
E a partir dessa presença aí dentro de você, Ele pode transformar a sua vida. Transformar você. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Mas vamos para algo prático. Santidade, né? Se santidade não é perfeição, minha letra é muito bonita, não tem problema vocês me elogiarem, eu já estou bem acostumado. Se santidade não é perfeição, o que é santidade então? Porque a gente precisa de algo palpável, não é verdade? Deus é muito concreto. O que é santidade então? Alguém arrisca? Intimidade? Amar a Deus acima de tudo? O que mais? Eu vou pôr isso aqui só para a gente poder ir vendo, porque tudo isso tem presença de... Nossa Senhora, tá muito ruim. Eu ia fazer intimidade, mas aí ficou meio estranho, né? Intimidade. Eu falei que vocês podem me elogiar, eu não fico muito orgulhoso, assim, muito inchado. A Aline falou, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus. Conversão. O que mais? Conversão é com S. Não é com C cedilha, não. O que mais, gente, que é santidade? Amar a Deus, intimidade, conversão. O que os santos faziam? Vocês podem me dizer? Vocês conhecem alguma vida de algum santo? Conversar com Deus? Confessar, né? Ou seja, é confessar-se, né? Reconhecer os pecados. Tá, eu vou dar a definição, porque assim, não existe uma definição, é isso, uma palavra assim, é isso que é santidade. Mas eu vou dar uma definição mais palpável para nós, e que a maioria dos santos colocam isso para nós. Santidade é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver uma íntima amizade com Deus e viver a perfeita caridade. Fazer a vontade de Deus, viver uma íntima amizade com Deus e viver a perfeita caridade. Essas três coisas resumem, de uma forma mais simples, mais concreta e profunda, o que seria ser santo. O que seria viver a santidade. Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, gente? É deixar de fazer a nossa vontade para fazer o que Deus quer. O que Deus me pede. O que Deus me orienta. O que Deus me orienta, por exemplo, pela sua palavra. O que Deus me fala pela sua palavra. Por exemplo, vou dar exemplo. No meu namoro, o que Deus me fala que é vontade de Deus para o namoro. Isso é fazer a vontade de Deus. O que Deus me fala que é vontade dele, por exemplo, no meu trabalho, numa vida honesta, uma vida reta. Isso é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que fica assim, eu sou doido para fazer a vontade de Deus e fica rezando para ouvir a vontade de Deus. É óbvio que em algumas situações, a gente precisa rezar para ouvir a vontade de Deus. Mas na maioria das situações, Deus já mostrou a vontade dele. Sabe como? Pelos mandamentos, pela doutrina, pela palavra, pelos ensinamentos da igreja. A gente já sabe. Ele fala assim, meu namoro está tão difícil, eu vou rezar, ver o que Deus quer do meu namoro. Meu filho, seu namoro está difícil, você vai rezar? Não, você vai ler o que Deus já ensinou para nós, o que é para o namoro. Aí é fazer a vontade de Deus. O que Deus já falou para o casamento, aqueles que já são casados. Aí é fazer a vontade de Deus. Rezar sim, naqueles momentos assim, eu tenho que descobrir minha vocação, aí eu vou rezar. Eu tenho que descobrir, por exemplo, qual faculdade, qual profissão que eu vou escolher. Aí eu vou rezar para ouvir a vontade de Deus. Mas depois, por exemplo, que eu já me decidi naquilo, aí eu vou estudar, eu vou aprender, aí eu vou pôr em prática o que Deus já ensinou. Isso é fazer a vontade de Deus. Que o mundo hoje não quer. Pelo contrário, hoje estão vivendo uma desconstrução do que é a vontade de Deus, do que são os valores de Deus. E aí é por isso que é tão difícil
Por isso que se fala tão pouco de santidade. Por quê? Porque não tem jeito de eu viver o que o mundo me fala para eu viver, em relação àquilo que é contrário ao que a igreja me ensina, ao que a palavra me ensina, e viver a santidade. Vontade de Deus nada mais é do que fazer o que Deus quer em tudo na minha vida. Em tudo. Não é num momento, não é numa ocasião especial, é em tudo. É nas minhas amizades. Como que Deus quer que eu seja amigo das pessoas? Como que Ele quer que eu trato as pessoas? Será que Ele quer que eu seja uma pessoa que seja amiga de verdade? Que perdoe de verdade? Isso é vontade de Deus. Eu já sei disso, não preciso nem rezar tanto, no sentido para ouvir. Né? Rezar eu preciso sempre. Não preciso nem rezar tanto para ouvir isso. Eu já sei o que é. No meu estudo, né? Quem aqui estuda? Como é que é fazer a vontade de Deus na escola? Eu quero ser santo. Eu sei muito bem como é que é fazer a vontade de Deus na escola. No meu trabalho, aqueles que já trabalham, o que é fazer a vontade de Deus no meu trabalho? Eu já sei. Gente, a santidade está ali, em fazer as coisas ordinárias. João Paulo II, e a hora que a gente estava rezando pedindo o Espírito Santo, eu olhei muito para essa imagem dele. João Paulo II foi o homem que mais canonizou, o Papa que mais canonizou pessoas da história. E pessoas do tempo dele, do século dele, né, do século que ele viveu. Foi o homem que mais se reconheceu. E nós colhemos frutos de João Paulo II até hoje, principalmente em santidade na vida dos jovens. E quando eu contemplava ele, eu pensava, gente, esse homem, porque ele foi santo, ele foi uma fábrica de santos. E sabe o que ele dizia? Que santidade é fazer as coisas ordinárias, estudar, trabalhar, acordar de manhã, escovar dente, conviver com a minha família, as coisas ordinárias de forma extraordinária. Ou seja, trazer Deus para tudo que eu faço. Trazer Deus para tudo que eu faço. Entender que quando eu levanto de manhã, que eu entro no banheiro para escovar os meus dentes, Deus já está ali. E ali eu já posso conversar com Ele. Ali eu já posso viver um momento extraordinário com Ele. Só de entender que Ele está ali presente. Saber que quando eu falo alguma coisa, que quando eu penso alguma coisa, Deus está ali. Portanto, em tudo eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça. Isso é fazer a vontade de Deus. No ordinário. E olha, tudo que eu estou dizendo aqui, você sabe muito bem como viver. Como viver sua amizade, como viver seu namoro, como viver seu trabalho, como viver seu estudo, como viver com seus pais, como conviver com seus filhos. Você sabe. Não precisa de eu aprofundar nessa vontade de Deus. Então, esta é a primeira coisa. Fazer a vontade de Deus. Segundo, viver uma íntima amizade com Deus. Como que a gente vive uma íntima amizade com Deus? Como que a gente vive uma íntima amizade com Deus? Estar próximo dEle. Primeiro que a amizade com Deus a gente só tem quando a gente não está em pecado mortal, em estado de graça. Portanto, fugir do pecado. Não querer o pecado. Querer ser pessoas cada vez mais virtuosas. Vou dar uma pequena catequese sobre isso para vocês entenderem. Todos nós temos dentro de nós uma tendência ao pecado, certo? Uma tendência. Desde o pecado original, os primeiros homens pecaram, todos nós nascemos com uma tendência, uma vontade de pecar, certo? Certo ou não? Você tem vontade de pecar? Tem? Fala forte, tenho ou não? Eu também tenho. Todos nós temos um desejo pelo pecado, para coisa errada, para fazer aquilo. Pecado é coisa boa, no sentido de atitude. Ele só não dá bons frutos. Mas pecar é bom. Vai dizer que pecar não é prazeroso, não, pecar é bom. Por quê? Porque nós temos esse desejo enraizado em nós, com a concupiscência. O problema do pecado é que ele vai nos destruindo. E o fruto dele é a morte. E a morte em todos os sentidos. Essa tendência para o pecado, grava esse nome, chama-se concupiscência. Olha que nome legal. Concupiscência. O que é a concupiscência? Tendência ao pecado. Nós temos dentro de nós. Agora, quando eu quero viver uma íntima amizade com Deus, eu preciso lutar contra essa concupiscência, lutar contra ela,
Lutar contra a concupiscência para me tornar uma pessoa virtuosa. Porque o contrário da concupiscência é a virtude. Virtude. O que é virtude? Virtude é vontade constante de praticar o bem e evitar o mal. Isso é virtude. Vontade constante de praticar o bem, de fazer o bem e evitar o mal. Em tudo e com todos. Então, dentro de você, tem uma historinha que eu gosto muito de falar. Dentro de você é como se existisse dois cachorros. Um chama concupiscência, o outro chama virtude. E esses cachorros vão estar o tempo todo brigando, porque também, como nós temos desejo para o pecado e tendência para o pecado, existe em nós também uma satisfação quando a gente faz a coisa certa, quando a gente faz o bem. Chama paz de espírito, consciência tranquila, é ou não é? Eu fiz o que é certo, eu fiz o que eu deveria fazer. Isso também existe em nós. Então existe em nós dois cachorros. E esses cachorros lutam o tempo todo um contra o outro. Qual que vai vencer a luta? Qual que vai vencer a luta? O que você der mais comida. O que você alimentar mais. Portanto, para viver uma íntima amizade com Deus, eu preciso desnutrir, deixar bem desnutrido a concupiscência e bem fortalecido, né? Dar bastante coisas boas, nutritivas, para a virtude crescer dentro de mim. Como que eu faço isso? Como que a gente alimenta a alma? Porque eles estão dentro da alma. Eles refletem no corpo, mas eles vêm dentro da alma. Jesus mesmo fala, o mal vem a partir do que está dentro de nós, não do que está fora. Mas o que está fora alimenta o que está dentro. Então, qual que é o alimento que a gente dá para a alma? Hein, gente? Vivência dos sacramentos é um alimento bom. Mas qual mais? Oração é um alimento bom. E qual que é o alimento ruim? Não, o pecado já é fruto do alimento. O pecado é como se a gente já estivesse vomitando o alimento. Mas antes de pecar, existe o alimento. Qual que é o alimento? Preguiça. O que mais? Preguiça já é pecado, né? Porque quiser pecado venial. Ociosidade pode ser. Vou dar um exemplo, claro, para vocês entenderem. Uma música que eu escuto alimenta a minha alma? Sim ou não? Então a letra da música vai alimentar qual cachorro? Depende da letra. Depende da letra. Se eu escuto uma letra de música que destrói a minha alma, que alimenta a concupiscência, o que o cachorro da concupiscência vai fazer dentro de mim? Ele vai crescer. Aí quando eu estiver diante, o que eu vejo, por exemplo, na rede social, alimenta a minha alma? Sim ou não? Então o que eu preciso ver? Coisas que vão alimentar a minha virtude. Gente, nós estamos cheios de alimentos, porque eu nunca vi tanta coisa para a gente ver e ouvir, como nós temos na atualidade. É tão estranho, porque hoje a gente não consegue mais parar sem ficar vendo nada. Sem ficar ouvindo nada. Principalmente a juventude hoje, ela tem uma tendência muito grande de ter um fone de ouvido e um celular na mão. Tem gente que dorme com o celular na mão, enquanto o celular cai, a pessoa dorme, caiu, morreu. É assim, é ou não é? No outro dia vai ver, é um perigo o celular ficar lá aberto, a rede social, a pessoa encostar em coisa que não pode, mexer em coisa, quando vê, curtiu coisa que não devia, né? Contou onde estava vendo, porque tem gente que vê coisas na internet que ninguém imagina, no sentido, não no sentido tão ruim quanto estamos passando, mas de bisbilhotar a vida do outro que ninguém pensa. Deixa eu ver o que ele está fazendo, deixa eu ver como é que ele está. E aí não pode curtir, não pode compartilhar, não pode nada. Mas aí dorme em cima do celular, sem querer aperta, curtiu um trem que não podia estar, ninguém está sabendo o que estava vendo. Né? Isto alimenta a nossa alma. Então nós precisamos cuidar do que a gente escuta, do que a gente vê. Ficar vendo coisas que alimentam a concupiscência vai dar errado. Nós precisamos ver coisas que alimentam as nossas virtudes. E aí, gente, nós temos alimentos aí na internet que podem nos ajudar a nos edificar, como a nos destruir. Por isso essa amizade com Deus. Como que eu preservo a minha amizade com Deus? Me tornando uma pessoa cada vez mais virtuosa. Cada vez mais virtuosa. E olha, a luta é grande. Não pense você que nós vamos conseguir isso com facilidade, não, a luta é grande. Agora, a luta, ela não começa na hora que eu vou fazer algo errado. A luta começa naquilo que eu faço que não tem nada a ver com aquilo. A música que eu escuto, nas coisas que eu vejo, nas conversas que eu participo,
nas amizades com quem eu ando, nos lugares que eu frequento, ali começa a luta. Por exemplo, um casal de namorado. Vou dar um exemplo para um casal de namorado. O casal de namorado é doido para viver uma vida em Deus, viver a castidade, né? A gente quer viver, a gente quer viver o plano de Deus no namoro, ótimo. Mas quando a gente vai namorar, a gente vai lá para o quarto, fecha a porta, põe um filme, deita na cama os dois juntos. O problema está no que vai acontecer depois? Tá ou não tá? É um problema que vai acontecer depois, mas o problema não está ali. O problema está em tudo que eu armo para a coisa dar errada. Eu preparo tudo, eu não quero que o cachorro me morde, mas eu sento do lado dele. Pode me morder. É ou não é? E é fato, gente. Eu frequento tal lugar, eu tenho um problema, por exemplo, com droga. Eu frequento, mas eu parei, mas eu continuo no mesmo lugar. Se eu continuar no mesmo lugar, o que vai acontecer? Eu não vou dar conta. Então a concupiscência está em nós e a virtude também está. Então a atitude, antes de acontecer o pecado, ela é fundamental para a gente manter a nossa amizade com Deus. E viver uma vida íntima de amizade. Intimidade completa com Deus. É só em estado de graça. Isso não tem jeito da gente mudar. Estado de graça é quando não tem pecado mortal em nós. Mas eu peco mortalmente. Amém, eu também peco. Mas eu sempre procuro me confessar. Que você faça o mesmo. Estou em pecado mortal, vou me confessar. Porque aí eu quebro aquilo que está tirando a minha intimidade com Deus. E vivo uma amizade íntima com Deus. E a terceira, a perfeita caridade. O que é caridade? O que é caridade? Ei, som, teste. O que é caridade? O que é, gente? Amor. Caridade é amor, é o perfeito amor. Nós aprendemos no primeiro módulo, o que é amor? A livre entrega do... Amor é sentimento? O que é o contrário do amor? Gente, vocês estão feras, vocês vão formar nos módulos amor fecundo. Mereço um diploma, é isso mesmo. Merece diploma. Se amor é isso, o que é o perfeito amor? O que é o perfeito amor? É viver isso em todo momento e em todas as situações. Porque a gente logo leva isso para a área só da sexualidade. A gente já logo pensa no meu marido, na minha esposa, no meu namorado, namorada. Mas o amor é para ser vivido em tudo. A perfeita caridade, os santos foram homens e mulheres que amaram em tudo que fizeram. Existia uma santa chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a santa do amor. Ela dizia que se eu pegar uma agulha no chão com amor, eu salvo almas. Se eu pegar uma agulha no chão com amor, eu salvo almas. O ordinário de forma extraordinária. Isso é amor. Colocar amor em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo. Gente, não é sentimento. Vou pegar a agulha com amor. Não é isso. Isso é romantismo. Isso não é amor. Amor, sabe o que é? É eu me doar. É eu ver que eu posso fazer pelo outro muito mais do que ele precisa ou merece. Isso é amor. Eu fazer por alguém mais do que ele merece que eu faça. Isso é amor. E sem querer reconhecimento. Não, eu te amei. Eu te amei. Você nem me valorizou, mas eu te amei. Não, mas que ele é minha amiga, você precisa ver. Não, mas meu trabalho, eu faço tudo para todo mundo e ninguém está nem aí para mim. Que bom. Se ninguém estiver nem aí porque você faz, aí você está no caminho certo. Agora, se eles estiverem batendo palma para você, vamos eleger o santo do mês. Você. Meu filho, você está no lugar errado. O santinho da sala. Levanta os santos e põe no altar. Aí, meu filho, a sua recompensa está aqui. Só que a sua recompensa é lá no céu. Porque você foi criado para o céu. Então, viver a perfeita caridade é amar em tudo. Agora eu vou dar uma receita para a gente fazer aquilo ser mais fácil e entender melhor. A perfeita caridade é colocar amor em tudo. Se Deus está presente, e em tudo que eu falo, em tudo que diz respeito aos outros, porque a nossa vida vive em função de pessoas, numa vida social e de convivência. Se Deus mora no coração do outro, como mora no meu, para eu viver a perfeita caridade, eu preciso enxergar esse Deus que está no outro.
O que eu faço pelo outro, eu estou fazendo para Deus. E Deus vê. Pegar uma agulha no chão, porque alguém deixou ela cair e não viu, ou porque ela está lá e ela pode espetar alguém, e eu fazer isso, pensando que aquela pessoa que vai ser espetada por aquela agulha é o próprio Jesus, eu estou vivendo a perfeita caridade. Eu vejo Jesus em todos. A Missão Maria de Nazaré, por exemplo, hoje faz trabalhos de recuperação de jovens, de acolhimento de jovens, de adolescentes em situação de risco e abandono. Não porque a gente gosta demais dos adolescentes, ou porque a gente quer mudar a sociedade, não. Isso pode até ser uma consequência do nosso trabalho. Mas a gente quer fazer isso porque a gente vê Cristo em cada um desses jovens. Porque o Cristo está abandonado, o Cristo está sofrendo nas drogas, porque o Cristo mora no coração deles. E se ele mora lá, tudo que é feito contra ele é feito contra Cristo. Tudo que é feito contra você é feito contra Cristo. Tudo que é feito contra o outro é feito contra Cristo. Então, quando você age com caridade, percebendo isso, percebendo que se o outro está sendo abandonado é porque Cristo está sendo abandonado. E Jesus falou isso. Tivesses preso e foste me visitar. Enfermos, não é isso que Jesus falou? Estava nu e me vestisse. Estava com fome e com frio e fosse lá e me socorreste. A perfeita caridade é eu enxergar Cristo vivo na pessoa que está perto de mim. E amar Cristo que está ali. E amar Cristo que está ali. E querer que Cristo seja amado nas minhas atitudes, naquilo que eu faço. Então não é romantismo, meus irmãos. É atitude de fé. Atitude de fé. Perceber que desde o mais humilde ao mais rico e poderoso, Cristo está nele. Então quando eu vou falar mal de alguém, eu tenho que pensar que Cristo está naquela pessoa. Aí eu vou viver a perfeita caridade. Ah, mas aquela pessoa é um bandido, é um político, né? Porque a gente fala muito mal dos políticos, não fala? A gente pode até falar mal do político enquanto... Como que eu falo assim? Não, enquanto... Na atitude é a pessoa que faz. Enquanto status, enquanto estado estar político. Mas enquanto pessoa, ali existe imagem e semelhança de Deus. Sabe aquele político que você escuta falar mal dele todo dia? Lá mora Cristo. Não vou falar nome porque está gravando, é melhor não entrarmos nessa parte. Mas vocês estão me dizendo? Então a gente tem que rezar pela conversão daquele sujeito. Claro, criticar, denunciar o que ele faz de errado, sim. Mas nunca esquecer que ali mora alguém, que ali existe alguém que mora Cristo nele. Isto é perfeita caridade. Isto é perfeita caridade. Eu entender que por pior que seja a pessoa, a situação que ela esteja, se eu puder fazer algo por ele, eu preciso fazer. Porque ali está Cristo. E fazer com amor, doação, entrega. Então isso é santidade. Fazer a vontade de Deus, viver uma íntima amizade com Deus e uma perfeita caridade. É fácil viver isso, gente? Tem certeza? Viver o ordinário de forma extraordinária? Só que eu trouxe 3 exemplos para nós. Eu vou mostrar ali no slide agora. Por que eu trouxe 3 exemplos? Antes de mostrar, eu quero explicar. Porque a gente tem sempre essa concepção de um santo que está longe de nós. Eu trouxe 3 realidades de santidade muito próximas de nós. Passa para mim, Valdo. A primeira é essa menina. Já ouviram falar nela? Chiara Lucci. É uma menina italiana que nasceu no dia 29 de outubro de 71 e morreu no dia 7 de outubro de 1990. Faz as contas aí, quantos anos que ela viveu? 19 anos. Em 81, com 9 anos de idade, a Chiara escreveu: agora quero fazer deste livro o único objetivo da minha vida. Sabe qual livro era? O Evangelho. Ela foi num encontro de crianças do movimento Focolares, num retiro. Não lê tudo lá não, nós vamos ler junto, que eu vou explicar um por um, porque senão vocês ficam lendo lá e não escutam o que eu estou dizendo. Ela foi no encontro, nesse encontro ela conheceu, falaram de Jesus para ela e falaram do Evangelho. Ela falou com 9 anos de idade: quero fazer deste livro o único objetivo da minha vida. Com 9 anos de idade. Aí a gente pensa assim, não, depois daquele dia ela foi para um convento. Não. Ela repetiu o primeiro ano do ensino médio, depois de ter falado que o Evangelho era o único livro da vida dela.
Só que ela repetiu o primeiro ano do ensino médio, eu vou explicar e vou defendê-la. Não foi por malandragem, porque ela não quis estudar, não. Foi porque ela teve uma desavença com a professora, também erro dela, né, e da professora. E uma desavença, e ela não conseguiu lidar bem com a professora, acabou, não conseguiu avançar na matéria e perdeu o primeiro ano. Mas olha o sofrimento dela. De imediato eu não consegui entregar essa dor a Jesus. Precisei de um pouco de tempo para me recuperar. Porque ela sofreu muito por ter pedido o primeiro ano do ensino médio. Sofrimento de santo, gente. Mas ela era uma menina, como todas as meninas, e vivia tudo com a intensidade da perfeita caridade. Então, tomar bomba para ela foi um sofrimento. E ela entregou esse sofrimento para Jesus. Foi o primeiro sofrimento dela. Vocês vão ler o resto dos sofrimentos. Se a gente não começa a entregar os pequenos sofrimentos, a gente não dá conta de entregar os grandes. Depois, aos 17 anos, durante uma partida de tênis, ela jogava tênis, uma dor aguda no ombro leva à trágica descoberta, um tumor dos mais graves, um osteosarcoma. Ela estava com osteosarcoma, um câncer nos ossos. Com 17 anos ela descobriu isso. Aí ela disse: por ti, Jesus, se tu queres, eu também quero. As terapias são dolorosas, mas a oferta é sempre decidida. Ela começou terapia, quimioterapia, aquele sofrimento todo, e ela entregava tudo para Jesus. Na história dela conta que na primeira vez que ela foi na terapia, ela sofreu muito, 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 e ela chegou em casa, triste. A mãe dela virou para ela e falou assim: como foi, Kiara? Ela não disse nada, deitou na cama, ficou 25 minutos chorando na cama, chorando, 25 minutos chorando. Aí quando ela terminou de chorar, ela disse: por ti, Jesus, se tu queres, eu também quero. Virou para a mãe dela e falou assim: mãe, agora pode perguntar de novo. A mãe dela: como foi? Ela falou assim: foi ótimo. Foi ótimo. Foi do jeito que Deus quer. Porque ela sofreu e entregou todo o sofrimento para Jesus. No início tinha uma impressão de ir ao encontro dela para sustentá-la, contra uns amigos. Mas logo percebemos que entrando no seu quarto, sentimos-nos projetados na aventura maravilhosa do amor de Deus. E não é que Kiara dissesse frases extraordinárias ou escrevesse páginas e páginas de diário. Ela simplesmente amava. Ela não escrevia grandes frases. Ela não foi uma santa que escreveu livros. Ela só amou. Isso que Kiara fazia quando entrava no quarto dela. Os amigos contam. Chega a rejeitar a morfina. Por quê? Porque ela dizia. Por que ela não queria morfina? Ela falou: tira a lucidez e a dor é a única coisa que eu posso oferecer a Jesus. É só o que me restou. Ela não conseguia ir na igreja. Ela não conseguia servir a Deus. Ela não conseguia fazer caridade. Então ela tinha a dor para oferecer para Jesus. Com 17 anos que começou essa luta dela. Muitos de vocês estão perto dessa idade. No dia 7 de outubro de 1990, Kiara Lúcia deixa esse mundo. Um último sorriso ao pai e depois uma palavra à mãe. Mamãe, seja feliz, porque eu sou. Ela disse para a mãe dela, antes de morrer. Kiara é sepultada com um vestido branco, como uma esposa que vai encontrar Jesus. Ela pediu: eu quero ir vestida de branco como uma noiva, porque eu vou encontrar o meu noivo quando eu chegar no céu. Era uma menina que tinha sonhos. Quantos sonhos deve que Kiara tinha? Ela abriu mão de todos os sonhos para viver o que Jesus queria para ela. O que Jesus queria para ela? Um câncer. Mas que Deus ruim, por que ela quis um câncer? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui e aprendermos com a vida dessa mulher. Porque a santidade é isso, gente. É um testemunho para salvar pessoas. Eu tive a grande alegria, não ouvi muito tempo, mas de ver, na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro, lá na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, os pais de Kiara, dando testemunho da vida dela. Os pais dela, não sei se hoje são, já tem 4 anos, mas em 2013 ainda eram vivos. Participaram da missa de beatificação da filha. Os pais de Kiara. A santidade não está longe de nós, não, está mais perto do que a gente pensa. Basta a gente querer. Os jovens têm uma única vida e vale a pena usá-la bem. É o que Kiara disse para os jovens. Os jovens têm uma única vida e vale a pena usá-la bem. Os 25 mil jovens presentes na cerimônia de sua beatificação, dia 25 de setembro de 2010, demonstram que, com sua vida, Kiara Lúcia Badano
testemunhou um modelo de santidade que todos podem viver. Essa foi a vida dessa menina. Gente, é para nós, é para você. Nós podemos transformar o mundo se formos santos. João Paulo II fala que o mundo não precisa de revolucionários. O mundo precisa de santos. Porque santos mudam uma sociedade. Kiara mudou a vida de muitos jovens. Eu me lembro na Jornada Mundial da Juventude, ela foi uma das patronas na jornada de 2013. Eu não conhecia, fui conhecer a história dela lá. Milhares de jovens falavam o nome dessa menina e queriam viver o modelo dela. Eu tenho certeza que a partir de hoje, no seu coração, Deus está mudando alguma coisa por causa da vida dela. Se a sua vida também for santa, Deus vai mudar a vida de outros por causa da sua vida. Pode passar. O próximo é brasileiro. Esse cara chama Guido. Ele foi médico, surfista, seminarista e filho muito dedicado a Deus. É um carioca, nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, morou em Copacabana, onde aprendeu a amar o mar, o surf, a natureza e os esportes em geral. Em 98, formou em medicina pela Universidade Souza Marques, do Rio de Janeiro. Fundou o grupo de oração Fogo do Espírito Santo na Igreja Nossa Senhora da Paz, sob a direção desse padre Jorjão. Não sei se vocês ouviram falar no padre Jorjão, um padre bem conhecido também. Em 99, ele começa a residência médica na Santa Casa, só que ele inicia o atendimento à população de rua com as missionárias da caridade. Ele se torna médico e vai para a rua atender os pobres. E começa a atender os pobres na rua. Depois, em 2000, ele fala para os pais. Pensa só, é médico, todo mundo fala, não, médico, né? O cara é médico. Formou em medicina em 98, em 2000 ele fala para os pais assim, então eu sou médico, mas eu quero ser padre. Larga a profissão de medicina, entre aspas, continua atuando em situações de pobreza, tudo, até inclusive ele morou na Canção Nova em 2005, para atender lá no posto médico da Canção Nova. Pensa, 2005, está ali. Ele morou lá, ficou lá vários, acho que 2 ou 3 anos, atendendo. Ele começa a teologia em Mosteiro de São Bento, mas continua atendendo na Canção Nova, para atender de graça as pessoas, né? Depois vai estudar teologia. Só que em 2009, 1º de maio, feriado, ele morre praticando surf na praia do Recreio dos Bandeirantes. O Guido já está no processo de beatificação, ele já é considerado servo de Deus. Servo de Deus é quando é aceito o processo de beatificação da pessoa, ou seja, existe ali, sim, rastro de santidade, né? Ali bonito que a família dele escreveu, fala assim, oferecer sua medicina aos pobres, assistidos pelas irmãs missionárias da caridade, e muito especialmente após a leitura do livro Irmão de Assis, decidiu largar tudo para seguir o forte chamado ao sacerdócio. Por onde passava, contagiava as pessoas com seu grande amor a Jesus, a Virgem Maria e a nossa Santa Igreja. Não pedia um minuto sequer, arrastando os jovens para Deus através do seu testemunho de vida e sua busca profunda e radical pela santidade. Estava no último ano do seminário, quando foi chamado por Deus para ainda mais perto dele. Essa é a história do Guido. Um brasileiro, se Deus quiser, vai ser santo. Porque eu acho que a gente precisa de testemunhos assim. De homens e mulheres que vivem o ordinário de forma extraordinária. Ser santo não é deixar de praticar esporte. Que os dois que eu mostrei ali, uma jogava tênis, o outro praticava surf. E aí eu penso, não é para a gente deixar de fazer esporte. Não é para vivermos alienados, porque nós não somos anjos. É para viver tudo que a gente tem que viver. Porém, tudo que não nos tira de Deus. Tudo que não nos tira de Deus. E aí o terceiro testemunho é um testemunho de Luigi e Maria Beltrame. Esse aqui eu não vou ler muito, mas eu trouxe eles porque eles são um casal do século passado. Porque a gente vê muito santo, homem, mulher, padre, freira, e quase não vê casal santo, né? João Paulo II foi o primeiro papa a canonizar casal. E aí depois de São Luís tem Luís e os pais de Santa Teresinha, chama Luís, como é que é o nome da mãe? Luís e Zélia, são os pais de Santa Teresinha, que também foram canonizados santos. Mas eu trouxe esses, porque eles foram
os mais recentes em termos de vivência. Foram os primeiros a ser canonizados, mas viveram mais recente. Inclusive na missa de canonização deles, foi em 2001. Estavam presentes eles tiveram 4 filhos, esse casal. É beatificação, né? 2000, na missa de beatificação deles, eles tiveram 4 filhos. 3 foram religiosos, 2 eram padres. Os padres, filhos deles, concelebraram a missa. Imagina você concelebrar a missa de beatificação dos seus pais. Isso foi a vida deles. Ele era advogado, no entanto é padroeiro dos advogados. Ele trabalhou para o governo italiano. Dá para ser santo em todo lugar. Dá para ser santo em todo lugar. Ele foi do mais alto, tipo procurador da República hoje no Brasil. Luigi foi na Itália, né? Aqui fala, eu acho que fala um pouquinho disso. Vice-advogado-geral do Estado italiano, ele foi, o Luigi. Ou seja, ele estudou, ele foi um homem inteligente, ele foi um homem que dedicou, mas viveu um amor profundo a Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo uma íntima amizade com Deus e vivendo a perfeita caridade. Viveu essas 3 coisas. Se nós olharmos para as 3 histórias de santidade que eu apresentei aqui, as 3 histórias, nós vamos ver que tinham presentes perfeita caridade, amizade íntima com Deus e a vontade de Deus em tudo. Essas 3 coisas que a gente precisa buscar todos os dias para sermos santos. Essas 3 coisas a gente precisa buscar todos os dias para alcançarmos a santidade. Eu não conheço você, mas Deus te conhece. Sabia? Sabia que Deus sabe quem você é? E Ele sabe que Ele pode fazer grandes obras na sua vida, como fez na vida de Chiara, na vida do Guido, na vida de Luigi e Maria, na vida de Domingos Sávio, que o Lucas falou para nós mais cedo, na vida de Francisco de Assis, na vida de tantos outros. Nós não podemos deixar a santidade passar. Nós somos uma igreja dos santos, uma igreja dos santos. Mas para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender: Deus te conhece, primeiro. E segundo, você precisa se apaixonar por Deus. Chiara, Guido e tantos outros foram apaixonados por Jesus Cristo. Apaixonados por Jesus Cristo. Para sim viver o amor, mas viver a paixão. Assim como a gente se apaixona por alguém, não é? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só pensa naquela pessoa. A gente entra na internet só para ver o que aquela pessoa fez durante o dia. Não é assim? Quando a gente está apaixonado, a gente liga para nosso amigo e fala: nossa, não acredita que eu fiquei sabendo dele. Não é assim? Ou a gente recebe uma mensagem. Quando a gente está apaixonado, parece que a nossa cabeça não pensa em outra pessoa. É ou não é? Todos os nossos assuntos tem aqui, até aquele amigo que fala assim: não, para de falar nele, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir o nome desse sujeito. Não é assim quando a gente está apaixonado? Nós precisamos transformar o nosso relacionamento com Jesus desta forma. Ele é uma pessoa, Ele é o amor. Se formos apaixonados com Jesus, se a todo tempo nós entendermos que é nele que nós vamos ser felizes. Porque Chiara dizer para a mãe: mãe, seja feliz porque eu sou, num leito de morte, depois de mais de 2 anos de quimioterapia, é porque a felicidade dela não estava nesse mundo, estava numa pessoa. Para mim, a história de Chiara é a que mais me emociona. Porque ela se vestir de branco para encontrar com o amor na vida dela. Nós precisamos viver isso nesse mundo. Amar Jesus. Amar esse Deus. Amar esse homem que muda a nossa vida e que nos faz feliz. Viver com Ele, para Ele, nele e para Ele. Isso é a santidade. Só a voz de Jesus, meu irmão, minha irmã, pode nos fazer feliz. Beato é bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Tem o sermão das bem-aventuranças, não tem? Felizes, felizes, porque a felicidade de ser santo é uma felicidade inagualável. Não existe dinheiro, prazer, mulher, homem, riqueza que nos dê essa alegria que só Jesus Cristo pode nos dar. Chiara, Guido e tantos outros entenderam isso. Não é fácil no mundo de hoje. Diante de tantas coisas, não é fácil.
mas se entendermos isso, se olharmos fixo para Jesus e entendermos que Ele pode nos fazer felizes por completo, mesmo que não tenhamos mais nada, a não ser a nossa dor para oferecer para Ele, nós vamos ser felizes. Feche os seus olhos um pouquinho, coloca a mão no seu coração. E assim como o Padre me disse naquele dia, na palestra que eu contei para vocês, eu queria que você olhasse para dentro de você e falasse assim: Jesus, eu quero te encontrar aqui dentro. Mas não diga para fora, diga para dentro da sua alma. Olha para dentro de você e fala: Jesus, eu quero te encontrar aqui, porque eu quero ouvir tua voz, pois só tua voz pode mudar a minha vida, porque só tua voz pode me fazer feliz. A vida de minha alma, meu irmão, a vida que está dentro de você é a vida da sua alma. Converse com Ele agora. Converse com esse Jesus que está aí dentro. Diga para Ele das suas lutas, o quanto às vezes é difícil viver com Ele, estar perto dEle, caminhar junto dEle. Quantas vezes a gente é seduzido pelas coisas do mundo, quantas vezes nós somos pecadores, indignos, mas Ele mora aqui dentro. O Senhor mora aqui, Jesus. O Senhor mora. E eu te peço, eu quero ouvir tua voz agora. Tua voz que me transforma, que me faz santo, que muda a minha vida. Converse com Ele. Vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão. Escuta essa letra. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente, sem reservas? Na minha fraqueza, E na minha fraqueza te dar inteiro, e ser para sempre, e ser para sempre um servo teu. só tua voz Só tua voz me acalma, me acalma, só o teu amor só o teu amor sacia, me sacia. doce chama, Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia. Doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. O teu infinito amor. Nós vamos cantar de novo. A música começa falando: a vida de minha alma. Olha para mim um pouquinho. Meu irmão, minha irmã, Deus tem uma vida para você muito melhor do que você imagina. Deus tem sonhos para você
muito maiores que os teus. Sonhos que não se resumem a este mundo, que vão muito além dele. Mas tudo começa num relacionamento apaixonante com Jesus Cristo, com essa pessoa que nos ama, que é vida de nossa alma. Ninguém é feliz por aquilo que está fora. Todos somos felizes por aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de você. A vida da sua alma. Nós vamos cantar de novo, mas eu queria que você tentasse cantar, mesmo sem saber direito a letra. Mas cantasse primeiro, daqui a pouco Jesus vai estar aqui, mas cantasse primeiro para essa presença real de Deus dentro de você. Essa presença real de Deus que pode mudar tudo o que precisa ser mudado aí dentro de você. Por isso, fecha de novo os seus olhos. Olha lá profundo, lá dentro. Se você ainda não achou Jesus, fala: Senhor, eu quero te achar aqui dentro de mim. Não abre o olho por nada, porque agora é hora de você entrar no mais íntimo do seu coração. Fala: Senhor, eu quero te achar aqui, eu quero te sentir aqui, ó, vida de minha alma, presença real e viva dentro do meu coração. Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te perceber. E, meu irmão, muitos já estão percebendo esse Jesus que está te tocando, que está tocando o seu coração, numa presença, numa paz, num amor que ninguém nunca pôde te dar.